Escolhi um teminha para a gente conversar um pouquinho sobre os inimigos desencarnados. Já falei sobre eles com vocês? Não estão lembrados? Não, né? É de assustar esse tema, mas não vamos sair daqui assustado, tá bom? A gente vai sair daqui talvez edificado, porque na verdade nós precisamos aprender a lidar com as adversidades invisíveis que nós temos, muito embora não as percebamos. Na casa espírita todo mundo admite a vida após a morte, a existência do espírito, a reencarnação, tantas coisas, né? Que a doutrina veio ensinar pra gente. E por pouco que a gente conheça a doutrina, a gente já tem essa noção. Nós não estamos na Terra pela primeira vez, que nós já passamos por aqui, que nós já aprontamos bastante, já resolvemos bastante coisa também. Eu estava ouvindo a nossa irmã fazer a prece, e ela falou algumas vezes para que a gente pudesse resolver os nossos problemas, né? E aí o André Luiz, ele é muito confortador, sabe o que ele fala? É mais ou menos que nem um mecânico. Depois de um problema, aguardar outros. Então a gente tem a sensação que nunca vai resolver todos os nossos problemas, né? É que nem um mecânico. Se o mecânico resolvesse o problema do bairro, todos os carros não tivessem mais carro quebrado, ele ia morrer de fome, né? Então ele resolve um problema, lá sua para resolver, e daqui a pouco vem outro problema, também vai lá sua para resolver, mas é a vida dele, é o que ele precisa para sobreviver, não é mesmo? Bom, eu peço licença para segurar esse aparelhinho aqui, porque agora a gente tem que fazer resumos da palestra, e eu aproveito e gravo também esses resumos, tá bom? Os resumos tem uma página lá no YouTube, que eu faço depois uma verificação. Eu e mais os meus 3 inscritos, tenho 3 pessoas inscritas no meu grupo, lá no, como é que chama? No meu canal, tenho 3 pessoas. Um é a minha esposa e 2 são os meus filhos, mas eu pago R$50 para eles assinarem. Se alguém quiser receber 50, é só falar que eu pago para assinar o meu canal lá, tá bom? Vamos assinar amanhã. @ST Diniz. Bom, e lá a gente tem as palestras para fazer uma avaliação, porque o expositor comete muitas falhas, então a gente às vezes tem defeito de linguagem, sabe? É um problema. A segunda coisa que eu queria falar com vocês, antes de falarmos dos inimigos desencarnados, para não arrepiar o cabelo de vocês antes da hora, o meu não arrepiou porque já sabem, né? Então, era porque nós precisamos, eu estou fazendo uma campanha pessoal de um livro dos espíritos, e o que eu sempre lembro é o seguinte: nós precisamos se aproximar desse livro. Muitas pessoas vêm na casa espírita e nunca tiveram acesso, nunca tiveram contato a este livro, ao livro dos espíritos. Então é importante a gente ter contato com ele. Mas como, meu Deus do céu, a vida é tão difícil, a gente acorda atrasado, turbulenta, e sabe, sai para trabalhar, e depois tem que cuidar da casa, e tem filho, e tem tanta coisa, e a gente não sabe como lidar com isso. Mas a sugestão é pequena, é simples, é humilde, uma sugestãozinha assim que dá para todo mundo. Mais ou menos como eu faço, 5 minutos por dia, mas esses 5 minutos tem um horário certo para mexer com eles, porque não pode ser qualquer hora do dia. Qualquer hora do dia, qual é o problema que nós temos? A gente não consegue. Já fizeram já tiveram essa ideia? Eu vou pegar 1 minutinho por dia para mim fazer tal coisa. A gente não consegue, porque cada dia vem um embate diferente, cada dia vem uma situação diferente. Então, os 5 minutos que eu pego particularmente para ler o Livro dos Espíritos, que eu já li diversas vezes, mas continuo lendo, porque é lá que a gente conhece a doutrina profundamente, é a primeira coisa que a gente vai fazer no dia. Então você acorda lá, uns minutinhos para acordar, lavar o rostinho, aí você fala assim, 5 minutos, pode até pôr no celular lá o despertadorzinho, 5 minutos. Aí você vai ler 1 ou 2 ou 3 questões do Livro dos Espíritos, e aí você vai avançar com 1 ou 2 ou 3 questões por dia. Em 1 ano você já leu 1 vez o Livro dos Espíritos, mas isso não pode parar, é uma coisa contínua. E eu vou dizer por quê, não é à toa isso, não é só para saber, só para conhecer. É porque lá tem respostas absolutamente surpreendentes. A gente está acostumado aqui na Terra e a gente é jogado de um lado para o outro, a gente muitas vezes não sabe como se comportar diante de situações. Então, as pessoas falam muito para a gente de superstição, falam para a gente, se você fizer isso ou não fizer aquilo, pode te acontecer tal coisa.
A gente não sabe como lidar, por exemplo, com o malfeitorismo, hoje com os crimes eletrônicos. A gente não sabe como lidar com isso, porque cada dia tem uma coisa diferente, cada hora uma coisa diferente. Então toda hora tem uma surpresa, toda hora as pessoas se surpreendem. Ai, graças a Deus que não aconteceu comigo. E a gente vive assim, de um jeito aleatório. É como se estivesse num barco e andasse de acordo com o vento, soprasse de acordo com o vento. Não sabe para vai para a esquerda, para a direita, não importa, está soprando, nós estamos indo para frente. Então lá no livro dos Espíritos nós vamos ter noção clara, objetiva. Vocês querem ter uma ideia sobre isso que eu falei para vocês? Na 458, ele fala que nós pedimos os medos que nós passamos. Vocês sabiam disso? As situações difíceis que nós passamos, fomos nós que pedimos. E melhor que isso, foi autorizado pelo Criador. Então, aquele malfeitor que bate na tua porta, não foi sorte ou azar, não foi você que pediu. Foi sim. Sabe por que nós pedimos? Para ver se nós passamos pela prova, para ver se nós estamos nos preparando, para saber como é que nós nos comportamos, para resgatar uma dívida do passado. Então, a gente fica pensando, não, na minha porta, graças a Deus não passou. Você não precisa, você não merece, você também não pediu. E as pessoas pedem essas provas para se levantarem, para darem passos adiante, assim como diversas outras. Então tem prova, por exemplo, da dificuldade intelectual. Tem provas assim. A minha cunhada mora na minha casa, ela tem essa dificuldade, tem deficiência intelectual moderada. Então uma prova que foi necessária para ela, tendo em vista o seu processo de evolução. Outros pedem outros tipos de prova. Então, vejam, a gente até então não parou para pensar que nós não temos que amaldiçoar aquele infeliz que está fazendo aquele gesto infeliz, porque no fundo é um gesto infeliz, óbvio que é um gesto infeliz, mas fomos nós que pedimos, os medos, as dificuldades, fomos nós. E o que é pior, o que é melhor, foi autorizado pelo Criador. Sem Ele, nada acontece, viu gente? As coisas não acontecem, por mais que a gente queira, não acontece. Então, isso é uma das formas que a gente tem de aprender, não é? Quer ver outra coisa que é surpreendente? O vício é uma prova. É uma prova, foi pedido pelo Espírito, o vício. Tanto do álcool, das químicas, foi ele que pediu. O malfeitorismo, muitas vezes sim, ele pediu para nascer no meio hostil. Foi ele que pediu para nascer no meio hostil. Só que ele perde a prova. Ele entra na maré, entra junto e faz as coisas juntos e perde a prova. A mesma coisa os nossos irmãos de química, que estão lá envolvidos com químicas. Eles perdem a prova, eles pediram a prova, mas não resistiram. A gente pediu provas mais brandas, assim, tipo casamento, né? Essa é mais branda. E 80% de nós perdemos a prova. Sabe por quê? A gente não consegue levar o casamento. Antigamente levava, agora não leva mais. 2, 3 anos e fala assim, olha, bye bye, hello brick roll, não é? Normalmente é assim, não é? Que a gente faz, não é? A prova do casamento é essa, olha que dificuldade. A gente não consegue 5 anos adiante, não é? Com algumas exceções, 20%. Você está no meio. O povo da onde? No Afeganistão, lá na guerra. A guerra, se não tivesse lá, está lá por algum motivo, óbvio, né? Senão não estaria lá, não é? Muito bem, então 5 minutos é um pedido. Na casa costuma ter o livro dos Espíritos para emprestar, para doar, para vender baratinho, sempre tem, viu gente? A gente precisa ter isso, não importa onde seja, 5 minutinhos, vai lá, está no banheirinho, fica lá 5 minutinhos a mais. 2, 3 perguntinhas, nada mais do que isso, tocou o reloginho lá, acabou. Mas vai acontecer uma coisa interessante, porque tem assuntos que nos interessam profundamente, olha só. E aí a gente vai querer avançar com esses assuntos, não é? Do tipo assim, onde está escrito a lei da natureza, onde estão escritas essas leis? Do tipo assim, quem pode servir na Terra de guia e modelo, sabe? Vai vir uma série de perguntas assim. O que a gente pode fazer para ser melhor? Olha a pergunta que o Kardec fez. Cada pergunta assim bacana, vocês vão ficar entusiasmados. Vai ser difícil ler 2 ou 3 só, viu? Então, aí está a sugestão, porque não, com toda sinceridade, não adianta a gente vir em 200, 500, 2.000 sessões espíritas iguais a essa, porque o aproveitamento é mínimo.
É parco, pequeno. Daqui a 5 minutos vocês não vão lembrar mais nada do que eu falei. Com exceção das fofocas e das coisas feias que eu fiz. Né? Aí vocês vão lembrar, né? Mas o resto não vai lembrar mais nada, tá certo? E tem irmãos nossos expositores que vêm aqui e jogam uma teoria enorme da doutrina. Ai, a gente fica entusiasmado, mas 5 minutos já esqueceu. Então, é importante a gente manter esse convívio, esse contato. Aqui na Terra nós temos esse problema, essa deficiência intelectual não é só da minha cunhada, é de todos nós. Porque para ligar partes do cérebro que interessam para a gente é muito difícil. Vejam só como a gente passa um dia e a gente às vezes não se lembra de um monte de coisa que seria importante você lembrar, você não lembra. Você às vezes vê um negócio legal aí nas redes sociais, no próprio YouTube, nessas redes sociais, tem coisas maravilhosas, fala, meu Deus, eu nunca pensei isso. Aí você fala, passa 5 minutos e você não lembra mais. Nós temos essa dificuldade, é próprio do planeta, nós somos seres espíritos atrasados ainda. Tem exceção, tem gente que lê uma vez só já sabe de tudo, tem gente que ouve uma vez só já sabe de tudo. Mas nós, que somos Zé Povinho, nós somos Zé Povinho? Não. Nós somos Zé Povão? Não. Também não, nós somos o quê? Somos pessoas normais. Pessoas normais. É. E Zé Povinho não é normal? Assim, eu acho que é um jeito de falar, né? Ah, o jeito de falar? É. Ah, tá. Então, com exceção da senhora, nós que somos Zé Povinho, tá certo? No sentido, a gente fala Zé Povinho, no sentido que a gente é pessoa comum. A gente não tem nada assim de especial, a gente é pessoa comum, é isso que eu quero dizer com Zé Povinho, né? Então, nós somos pessoas comuns, a gente tem dificuldades porque nós somos pessoas comuns. Então, é importante a gente se aproximar cada vez mais dessas obras, especialmente, principalmente, de O Livro dos Espíritos. 5 minutos, é um pedido, tá bom? Mas vamos lá, em frente, falei demais, né, sobre isso. Agora vamos falar um pouquinho dos inimigos desencarnados. Vamos ver se a gente vai conseguir deixar bem claro para que a gente possa sair daqui com isso assim na cabeça, que a gente vai entender como é que funciona. Porque imaginem uma situação, às vezes a gente vem na casa espírita porque a gente está vivendo ali um drama, estamos com o coraçãozinho apertado, está sentindo alguma coisa, não está legal, às vezes está com problemas de saúde, vem pedir ajuda para os benfeitores, vem pedir ajuda para os nossos irmãos, mas pode acontecer da gente estar num lugar que a gente não tem onde se socorrer. Então como que a gente pode fazer quando nós estivermos sozinhos, por exemplo, não é? Fez uma viagem para tal lugar, final do ano, não tem nenhum lugar que a gente possa sentar um pouquinho, fazer uma prece, se recolher, receber um passe. A gente não tem um lugar assim. E aí, o que vai acontecer? A gente não sabe como lidar com isso. Aí nós vamos passar dias difíceis, dias amargos, dias complicados. Só que quando a gente consegue entender um pouquinho, o que acontece? A gente já começa a fazer o trabalho antes de vir para casa, antes de vir para cá. Já começa a trabalhar. Bom, mas vamos lá. Eu tenho um resuminho aqui, eu vou acompanhar esse resuminho para não me perder, tá bom? Bom, todos nós já sentimos alguma coisa, algum tipo de dificuldade, alguma coisa que a gente já sentiu assim, um vulto, um arrepio, uma coisa assim. Todos nós já sentimos isso, não é mesmo? Isso é uma coisa normal. Quem tem um cabelinho branco já sentiu muitas vezes. Quem não tem ainda já sentiu menos vezes, não é? Mas todos nós já vivemos isso. Bom, a doutrina espírita explica que nós podemos sofrer influências. Mas agora a gente vai ficar de boca aberta. Sabe por que não vamos ficar de boca aberta? Porque o Kardec perguntou para os espíritos se os espíritos podem influenciar na nossa vida. Uma pergunta que ele fez, assim, ingênua, né? Uma pergunta até ingênua. Os espíritos podem influenciar na nossa vida, né? Estou indo pro forró, estou sossegadão. Que influência eu posso ter, né? Muito bem. Aí a resposta vem em 3 níveis. E cada um dos níveis é pior. Um é pior que o outro. Vamos entender. Os espíritos respondem, sim, pode interferir sim na sua vida. A gente nunca pensou nisso, né? Aí vem o segundo nível, esse aí já é mais ou menos, aí vem um nível intermediário, que ele diz assim, sabe o que acontece? Eles interferem na sua vida muito mais do que você imagina. Como assim muito mais do que você imagina? Pronto,
Agora lascou, né? Eles interferem na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Se parasse por aí estava bom, mas não parou não. Tem um terceiro nível. Não raras vezes são eles que fazem o quê? O que eles falam? Não raras vezes são eles que vos dirigem. Meu Deus do céu. Não raras vezes são eles que vos dirigem. Olha, desculpa, viu? Eu não tenho culpa. Foi vocês que quiseram conhecer a doutrina espírita, que quiseram vir aqui hoje, sabe? Agora, não tem jeito, a gente tem que entender isso daí. Quer dizer, todos nós recebemos influências, muito mais do que nós imaginamos, e muitas vezes, sem perceber, eles dirigem a nossa vida. Sabe assim, do tipo assim? Não vai hoje não, tá muito frio. É mesmo, né? Melhor não ir mesmo, vai ter um jogo não sei de quem. Tem um jogo aí, não tinha? Ela em casa estava maior confusão lá, parecia que ia ser a final da Copa do Mundo. Meu Deus do céu, que é isso? Mas você vai sair hoje com esse frio? Eu falei, vou sair. Quem manda se comprometer com as coisas, né? Se eu soubesse de antemão que ia estar frio, que ia ser o jogo não sei de quem, eu não teria falado, estou ocupado, não posso ir, né? Mas depois que falou, tem que ir, né? Então, a gente nunca percebeu que nós podemos estar vivendo uma vida que no fundo não é nossa. Isso é demais, hein? Já viram em filme isso? Já viram em filme que a pessoa não vive a vida dela, vive a vida do outro? Mas como que a gente reconhece? Olha para o espelho. A pessoa fala, escuta, eu estou vivendo a minha vida. Quem está me influenciando? Por que você está me influenciando? Qual é o seu problema? Conversa com você mesmo. Em casa a gente pode ser louco, não tem problema não. Na rua também, sabe por quê? Antigamente falar sozinho na rua era um problema, mas agora com o negócio de celular, essas coisas, você via as pessoas na rua gesticulando. E você nem se incomoda, porque fala, deve estar falando no celular, né? Às vezes não está, né? Mas a gente acha que está, não é mesmo? No carro, está gesticulando no carro, bate no volante 10 vezes, pum, 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 pum. Tem ninguém no carro, meu Deus do céu, a pessoa está lá sozinha. Então conversa com você mesmo, fala assim, será que eu estou vivendo a vida de outra pessoa, de um espírito? Quais são os meus gostos? O que eu estou fazendo na Terra? O que eu pretendo fazer aqui na Terra? Será que eu estou aqui para botar fogo no circo? Esse é o meu objetivo? Para que eu estou vivendo aqui? Qual é o meu objetivo aqui na Terra? Será que a gente faz essa pergunta? Por que eu moro nesse bairro, por exemplo? Por que eu nasci nessa família? Por que eu não quero fazer nada na minha vida? Quero ser um perfeito vagabundo. Pergunta. Por que a gente não quer progredir? Por que a gente não quer melhorar? Por que a gente não quer ser uma pessoa melhor? Para que serve tudo isso? A gente não pergunta. Conversa com os espíritos para ele. Só você no espelho lá, falando, mas escuta. É você, essa tranqueira aí que está vivendo em mim? Eles influenciam muito mais. E é preciso que a gente, o quanto antes, tome posse da nossa própria vida. Isso é muito importante. Tem pessoas usando química que no fundo não queria usar. Tem pessoa atrapalhando a vida profundamente, no fundo não queria atrapalhar. Olha só. Mas vamos lá, vamos em frente. Eu tenho uma coisa consoladora para falar para vocês. A gente vai reencarnar, viu? Mesmo que a vida for um desastre essa daqui, a gente vai nascer de novo. Aí a gente pode nascer melhor, tá certo? Mas se já puder começar, já é bom, né? Já começa de antemão. É muito melhor a gente começar agora do que esperar a próxima vida para a gente melhorar, né? Então já pode começar agora. Já pode começar a dar umas coisas agora. Bom, quem são esses espíritos? Bom, eles mantêm laços, na maioria das vezes, negativos conosco. Porque tem uma coisa que também é consoladora e dá para a gente entender muito bem. O bom espírito não sugere senão o bem. Então, quando ele tem vontade de fazer um mal para alguém, com certeza não é um bom espírito. Tenho vontade de pegar meu genro
tanto amor no coração, sabe? Com certeza não é um bom espírito, né? Então, os bons espíritos não sugerem senão o bem. Todo pensamento que for contrário a isso não é um pensamento de um bom espírito, tá certo? Bom, esses espíritos que estão com a gente podem ser vítimas da gente. Nós podemos ter criado um problema grave para ele no passado. Problema grave. Não é probleminha, não. Nós estamos pagando uma sentença, nós estamos numa prisão lascada que é a Terra. Você sabe que a Terra é uma prisão, né? Sabia ou não? Mas é prisão para o Zé Povinho. Quem não é Zé Povinho não tem prisão. Aí os outros, não, aí já vive a vida mais plena, né? Já é diferente, não é? Bom, ou então, eles se afinizam com a gente por algum motivo. Sabe assim, os nossos gostos? Eles gostam das coisas que a gente gosta. Ai, meu Deus do céu. Assim, tipo, caldo de mocotó. Vamos dar um exemplo. Tem gente que gosta do caldo de mocotó e tem gente que não gosta, não é mesmo? É questão de gosto. Então o espírito fala, eu gosto das coisas que ela faz, sai toda noite, não está nem aí, não quer nem saber, bebe, vem toda noite bêbado. Eu gosto disso. Se afinizam com a gente com as nossas ações. Se as nossas ações forem boas, quem que se afiniza com elas? Mas isso parece tão lógico, né? É engraçado que a vida é tão lógica, tem tanta coisa tão óbvia na vida da gente, e a gente bate a cabeça por uma coisa que é tão óbvia. Assim, eu também faço visita para presos e presos, sabe? Não só preso que está na casa espírita, mas preso que está na cadeia. E aí, ele fala assim, se você plantar limão, o que você vai colher? Não é óbvio? Então você está plantando ódio, raiva, ressentimento. O que você acha que você vai recolher com isso? O que se colhe com isso? Não é a mesma coisa? Bom, você já ouviu falar de um negócio chamado obsessão? Nossa, o assunto está pesado, hein? Melhor relaxar um pouco, não? Está pesado, não? Então, existem 3 tipos de obsessão. Existe a possessão simples, a fascinação e a subjugação. A subjugação é a mais profunda. A subjugação é o espírito toma conta até do teu corpo. É ele que vive dentro do teu corpo. Em tese, né? A fascinação, existe um domínio mental, e a obsessão simples é aquela que a gente dá umas mancadinhas de vez em quando, umas escorregadinhas. Essa é uma obsessão mais simples, né? Por que o senhor achou engraçado? Nada? Ah, tá bom, senhor. Isso pode ser uma obsessão, viu? O que causa uma inimizade espiritual? Falta de perdão. A gente já perdoa alguma vez? Vamos falar de perdão na Terra, é difícil, mas a gente já esqueceu alguma coisa que fizeram pra gente? Olha, a gente vai esquecer, sabia? É só a gente não se concentrar naquilo, a gente esquece. Não ficar com aquele negócio remoendo. Faz o seguinte, tem uns termos bonitos que o povo inventou agora, joga pro universo. Assim, não tem um termo bonito assim? Os pessoal não falam isso? Joga pro universo, já viram esse termo? Joga pro universo, sabe? Imagina o tanto de coisa que está jogando. Que jogaram. Aí os espíritos são obrigados a fazer um negócio curioso. O André Luiz fala lá em Obreiros da Vida Eterna, o fogo purificador. Já ouviram falar desse fogo purificador? Bom, vamos em frente. Mágoas não resolvidas. Estou tão magoado. Ai, meu Deus do céu. Resolvam as mágoas. Sabe de uma coisa? A gente se magoa, a gente é melindroso, a gente é cheio de história. Mas tem uma coisa, gente, a gente precisa entender que nós temos que olhar para frente. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem erro. Falou para mim que eu sou feio. O que tem? Se você for mesmo, o que tem?
Não tem jeito, não tem jeito. Graças a Deus que você é feio. Se achar bonito, é porque o problema. É bonito ser feio, mas tudo bem. Mas a pessoa fica magoada, fala alguma coisa, me magoou. Sabe assim, a mãe fala com a filha fica magoada, não vai mais na casa da mãe, assim, fica 1 mês, 2 meses. Faz 2 meses que eu não falo com a minha mãe, com a boca cheia, assim, acha lindo, né? Lindo. Olha só. Lógico, quem é que vai estar junto com as mágoas? Os espíritos que estão magoadinhos também, não é? Os vícios morais em comum, ódio, orgulho, vaidade, essas coisas também, ciúme, todas essas coisas podem atrair grandes problemas para a gente. Como é que eles se manifestam? Pensamentos negativos, sabe aquela pessoa, não vai dar certo, não vou fazer isso, não adianta, não vai dar certo, não. Angústia, tristeza, sabe o negócio de tristeza? A pessoa está triste assim, não sabe por quê. Estou tão triste. Ó céus, ó vida, ó dor. Você lembra? Tinha um desenho que tinha um personagem que era assim. Como é? Esse daí. Muito bem. Quem se lembra deles é porque se identificava com eles, hein? Então, pensamentos, impulsos destrutivos, sabe, de querer se... Vocês já tiveram um impulso destrutivo que é interessante, eu também tenho todos os dias eu vou falar para vocês, quem sabe vocês também identificam ele, é assim, a gente está dirigindo, né, está dirigindo sossegadão, do nada, você começa a correr que nem um louco desesperado, passa nos buracos, passa no farol amarelo. Alguém pergunta, por que você está correndo tanto? Eu não sei. A gente não sabe. É 5 minutos de bobeira, sabe assim que a gente tem? 5 minutos de bobeira? É isso que acontece. Impulsos destrutivos, Aí vai no aniversário, numa festa, bebe igual um infeliz. Tem que carregar o infeliz para dentro de casa. Dar banho nele na cama, meu Deus do céu, já pensaram que horror? Olha só, dar banho na... Como é que é? Vou gravar pra amanhã. Vai gravar, dar banho na cama dele, dorme aí quietinho, fica quietinho. Vamos lá, brigas de família. Agora é ele que vai gravar para amanhã, para você? Tá, briga de família. Outra coisa interessante, dificuldade em fazer uma oração. 90% das pessoas nunca se dirigiram a Deus. Já sabiam disso? 90%. A gente está aqui em 30 pessoas, acha que o mundo é isso aqui. O mundo não é isso aqui, gente. As pessoas estão muito distantes de Deus. Muito. A gente vem aqui, o expositor se esforça, todo mundo se esforça por vir. Mas isso aqui é 1% da Terra. Você pega 7 bilhões, são 700 milhões, são 70 milhões de pessoas que têm esse interesse de fazer esse tipo de coisa. O resto das pessoas estão interessadas, sabem o quê? O que vocês acham? Hoje, por exemplo. Eu acabei de falar para vocês, gente, tem um jogo. Então o cara vai assistir, quem é o do time vai torcer a favor, quem é do outro time vai torcer contra, é isso que eles querem. Estão interessados nisso. Vai no meio do jogo lá, vai lá nos Estados Unidos, que essa Copa é nos Estados Unidos, não é? Vai lá nos Estados Unidos, no meio do jogo, e fala assim, gente, vamos parar um momentinho para a gente fazer uma prece? Imagina o que acontece. Imagina o que acontece. Transformação moral, é isso que nós precisamos para lidar com esses nossos irmãos, tá bom? Acho que avancei muito no horário, né? Mais 1 minuto? Então é isso. Oração, prece, nós precisamos conversar com o Criador, mas olha, tem um pequeno detalhe, viu? Não adianta ficar soltando palavra decorada, nada disso resolve. Tem que ser uma ligação, sabe, sua, pessoal. Sabe, íntima, sua, pessoal. E muitas vezes não precisa nem ser na frente dos outros. E muitas vezes não precisa nem os outros saberem que você está tendo essa relação pessoal com Deus. Num momento igual aqui, por exemplo, é o momento da gente falar das nossas dificuldades, das nossas mancadas, dos nossos erros. E ninguém nem precisa ficar sabendo. Falar assim,
estou vivendo uns dias difíceis, mas eu sei que eu estou errado, eu sei que eu fiz errado, mas eu tenho vontade de corrigir, de melhorar, tenho vontade. Então, sabe, aquela coisa assim, de você se relacionar com o Criador numa intimidade que ninguém precisa saber, só a gente. Sabe por quê? Porque tem coisas que são absolutamente inconfessáveis. A gente não tem coragem de falar para ninguém, mas a gente pode falar para Deus. A gente pode conversar com Deus. Fala, Senhor, olha, dá um apoiozinho, né? Eu estou muito fora do eixo, né? Me dá um apoiozinho aí, por favor. A gente pode conversar com Ele. O que eu posso fazer para me acertar, para me corrigir, para me melhorar, para ser uma pessoa melhor? O que eu posso fazer? Onde que eu posso trafegar para isso? Então, prática do Evangelho no lar, uma coisa que é importante a gente também lembrar, fazer leitura do Evangelho, fazer alguma coisa dentro de casa. A nossa casa é um templo sagrado, meu irmão. Tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Agora veja a pureza desse Espírito falando uma coisa dessa para nós aqui na Terra, que somos quase que um verme na Terra, né? Olha o que ela fala. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Olha a conversa tão pura que esse Espírito Alta de Souza está falando com a gente, tão pura. Volte ao seu templo interno, maior templo do mundo, o mais puro templo do mundo. É o nosso sentimento, gente, não é a igreja tal, qual, não. Vamos lá para Roma, para a Praça da Sé, sei lá, para a Avenida do Estado, Avenida Celso Garcia. Não, maior e mais puro templo está dentro da gente, é o nosso sentimento. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao seu coração, ao seu templo interno abandonado, à mais alta das capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te dominas, na linguagem pura e peregrina, na voz de Deus em luz, no coração. Nossa, o Espírito fala com uma pureza. E assim, nossa, mas isso está muito longe do nosso alcance, não é? A gente imaginar que as nossas preces são ouvidas, qualquer uma delas. Meu Deus, são ouvidas. Eu acho que vocês podem dar um testemunho parecido. A gente às vezes pede uma coisa que a gente esqueceu, passa 5, 10, 15, 20 anos, e aí você olha e fala assim, meu Deus, mas isso foi o que eu pensei há 10 anos atrás, está acontecendo. 5 anos atrás, está acontecendo. As nossas preces são ouvidas, os nossos pedidos são ouvidos, os mais absurdos. Mas, sabe o jogo da loteria, que todo mundo quer ser rico? Ninguém joga. Não estou dizendo que tem que jogar, não estou dando comparação. A gente quer ajuda espiritual, mas ninguém fala com Deus. Sinceramente, com amor. A gente não fala. A gente fica assim na hora da dor, né? Que o espinho está na carne, aí a gente quer que ele tire o espinho da carne. Mas será que já não é tarde? Será que já não passou da hora? Mas enfim, a gente reencarna, a gente vai ser melhor na próxima, eu tenho certeza. Então, o inimigo desencarnado não é um castigo, mas ele é um espelho das nossas imperfeições. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Não perca as esperanças.